Agora vai Corinthians, mas o que tava falando mal antes, você não fala aqui, né? Vou falar ainda. Tá mais feliz do que afilhado quando o padrinho dá uma nota de 200, né, Marcelinho Carioca? Muito boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Ainda Boa estamos noite. aqui. 18 e 7. das 18. Boa noite. Boa noite, trocador. Boa noite. Tá feliz com a derrota do Corinthians? Tá ansioso? Como é que você tá? Derrota? Foi 1-1, chefe. Ah, conseguiu empatar no finalzinho? O senhor Sabe viu, que com a né? cara que você chegou aqui, parecia que o Corinthians perdeu. Mas Um tava empate perdendo. amargo. Mas das circunstâncias do resultado diante do que dá adversidade. Um time que entrou supletivo alternativo. Um time que entrou ali com o Memphis no banco. Bom, você sabe, esse empate ficou um pouco amargo pro Corinthians. Aí E Corpinho sim. de Pai valeu o seu superchat. Deixa seu recado, já deixa seu like e manda a sua mensagem, porque Alexandre Richard de Andrade, vulgo, o Corpo de Pai ex-cheinho, tá aqui pra ti. Não, cheinho, aí você forçou demais. Não, é verdade, tu era uma Ixi, bola. você era Tu era uma enorme, bola né? também. Você parecia um Ex-bolinha. hipopótamo. Agora os três vão ficar falando. Você não tem um recado pro Juca? Qual? Qual recado você tem pra Com mim? certeza. Você tem O um senhor recado. não adianta esconder nessa camisa aí. Não vem de com sorveteiro. presepada, Tira o cordão. acabou essa parada de... Olha lá, não tá obedecendo nós. Deixa eu arrumar aqui. Pô, Não Deixa é eu que arrumar ele não aqui. tá obedecendo a O gente, chat. ele não tá respeitando o chat. Que Foi chat? Eu quero que o chat conquistou isso. manda o Olha. superchat pra gente aqui. Vou fazer o meu programa com o meu, colar, acabou essa parada, a menos que a gente faça Ai, uma outra diretor, aposta não aí tá em breve respeitando o aí. diretor, o chat. Telespectador, deixa seu like, Corinthians 1 na Bacia das Almas, Fortaleza de Davidson aprontando o jogo todo. E antes de começar a falar com você aqui, inclusive com você, Souza Não, tá Williams. faltando energia na sua casa? Por quê, A irmão? gente faz alguma coisa. Não é possível que vocês trocou hoje no lugar que tem luz. Eu não tô bem, irmão? Você tá horroroso. Tá maluco, Juca. Hoje você vê assim. isso, cara? Hoje você triturou a mão. Vendeu todos? Tu vendeu todos? Triturou. Vem de todos o quê, irmão? Todos os sorvetes? O carrinho tá lá embaixo. Pior que ele trabalha de domingo. Ele deixou Ô, terminar. Williams, vamos falar de futebol em vez de você ficar pousado na minha Antes roupa, de você irmão. começar, eu já vou soltar no teu peitão Ah. a fala do peruano, Carrillo. Carrilho já chegou falando? Já chegou Foi falando. só fazer um gol, já quer E aí falar eu quero também, ver o né? que o Marcelinho vai falar. Então solta as palavras de Carrilho, que vamos falar muito sobre Corinthians 1, Fortaleza 1. Não saímos com a vitória, mas controlamos o jogo os 90 minutos. Ficamos com a reação em conseguir marcar. Uma pena que foi tarde. Aí eu quero saber a opinião do Marcelinho Carioca, se ele concorda ou não com essas palavras. Boa noite, Jucão. Boa noite a todos. Que bonito. Quebrada é. Eu não sei qual jogo que ele viu. Ele tava no banco, ele viu outro jogo. O Corinthians, ele demonstrou que não tem plantel, não tem as peças de reposição, que tem uns 3, 4 ali, que não tem a mínima condição de jogar no Corinthians. Controle de jogo o quê? O Fortaleza fez 1-0, porque o Dorival entrou com 3 zagueiros. E aí o Félix pegava na bola, a torcida já tava louca com ele, com o Charles, com outro menininho que jogou pela esquerda, com o Breno Bidon, Kaká, Thales Magno. Eu estava lá no primeiro tempo e vendo, escutando, e a torcida brava demais. Agora, óbvio que como o Fortaleza ele recuou, ele ia tomar um gol ali de sobra, de rebote, alguma coisa. Porque o Corinthians não construiu nada. E eu falava até pro Souzinha, os titulares, eles estão pensando no jogo de quarta-feira, mas perdeu hoje 2 pontos. Perdeu 2 pontos, você não concorda com as palavras dele, mas o Corinthians brigou até o final e conseguiu arrancar um empate ali mesmo com a cabeça pensando em uma outra decisão. Mas é um jogo de Campeonato Brasileiro, não pode vacilar. Cada jogo é uma final, né, Souzinha? Good tarde. Good Good noite, tarde. né? Good Ixi, noite. good noite. Good noite. Bateu e night. voltou. Juca, a gente sabe que ninguém no jogo com a decisão que tem quarta-feira ia entrar hoje. Eu só acho errado assim, você, depois do gol, você tipo mudar e colocar os jogadores titulares, entendeu? Sim. Pra jogar. Eu acho que se vai poupar, poupa desde o começo, ou inicia com o time titular e depois vai tirando, porque o risco é o mesmo, né? Agora, o fato é, né, que a gente sempre tem falado aqui, os únicos times no futebol brasileiro que tem time para jogar com o time titular e até quando muda não perde tanta qualidade é Palmeiras e Flamengo. O resto, cara, quando se troca jogadores, você vai perder a qualidade. Agora, é perigoso no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians tá em 10º, né, Souzinha? Em 10º com 20... Isso que 22 pontos, não dá pra se dar o luxo de, não, vamos entrar no time reserva. Não. E outra coisa, né? Dos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro em casa, se eu não me engano, cara, o Palmeiras fez... O Corinthians fez 2 pontos.
Eu acho que jogou, perdeu Empatou contra o Cruzeiro. Empatou com o Cruzeiro e empatou agora com o Fortaleza. É isso mesmo. E perdeu pro Red Bull Bragantino. Isso, perdeu pro Red Bull Bragantino. Então são 2 pontos em casa, 9. né? De 9. Isso vindo depois de uma sequência difícil, né? Porque depois pega Cruzeiro, pega Botafogo, que empata também com o Botafogo. Empata com o Botafogo, perde pro São Paulo. É difícil porque daqui a pouco esses pontos você tem que buscar fora de casa, né, Juca? E fora de casa perde, porque perdeu pro São Paulo, fora de casa. Pô, já falou 2 vezes. Porra, 1, 2, tudo é São Paulo. É porque deixa você cai ele na falar. pilha dele, você tá caindo na porra, pilha ele me dele. irrita. Não é te irrita. Ué, não perdeu Taca fora pro gelo São Paulo. nele, não fala nada. Porque só tá Vocês com perderam gelo. fora pro São Paulo. Não, se for começar a jogar gelo aqui, você vai limpar o salão. Tá, Não começa, festa não. aqui. Mas você acha que mesmo em 10º, deveria ter poupado esses atletas que Eu acho que entraram só no deveria segundo ter tempo? poupado. Porque quarto é Deveria mais ter importante. nem entrado no jogo, entendeu? Porque 5 minutos e 45 minutos o risco é o mesmo, Juca. Você corre o risco de Mas o cara o cansaço sentir é uma menor. lesão. É menor, mas o risco é o mesmo. Sim. Você pode sentir com 5 minutos, como pode sentir com 40 minutos, faltando 5. Então, acho que o torcedor entende. O Você torcedor tinha essa de notou. aceitar, tipo, sozinho, vou poupar você domingo, quarta-feira tem jogo, De você queria verdade, jogar. Juca, é a única coisa que não me entra, não me desce ainda esse negócio de tá poupando. Eu sou de uma época que o time titular jogava 70 jogos, 70 e poucos jogos. E não te desce ainda. Se tivesse Tá um jogo entalado. importante na quarta, você ia estar querendo jogar hoje também, de qualquer jeito. E não tinha como poupar antes. Se é no caso do Marcelinho, ele jogava na quarta, jogava no domingo, ia pra Tanto que balada teve- domingo à noite e Nesse ingresso na ano- segunda. Ó, nesse Não tem ano, problema em nenhum. 2005, a gente foi campeão paulista da Libertadores e Mundial. Mas com o time. elenco, o elenco. Era. O elenco faz a diferença, né? fazia Tríplice, diferença. você nunca ganhou uma tríplice coroa, né, Marcelinho? Não. Você deve ter. Nossa, deve dar uma coisa assim, né? De não, ter, dá né? não, dá não. Os títulos são muitos e... Mas tríplice coroa você não tem. Não Parabéns, tem, Suzinha. Parabéns. Senhor Parabéns. Você tá querendo criar uma desavença Não, aí? jamais. Não tô querendo Vai criar conseguir, nada. Você porra. tem, ele não tem. 2, 3... Quebrada! Você deu uma risadinha irônica aí, ó, você tava olhando pro computador recebendo o superchat. Galera, manda seu superchat, Não. manda sua mensagem aí. Só que o corpinho, ele acabou dando uma risada. Você tem alguma coisa pra falar ou foi só uma risada irônica enquanto o Sozinha tava falando? Não, só achei engraçado um ter, o outro não ter. A tríplice coroa, mas não fiz nada não, tá, Não fez tá nada. tudo bem. Por enquanto ainda ninguém mandou superchat, pode mandar. O Marcos Vinícius mandou R$2 pra gente, mas não falou nada. Tá certo. Só mandou Deu R$2. Só mandou, falou, eu vou mandar dó, 2 deu conto com aí. dó, Falou, vou dar 2 contos pros Vou mandar pros 2 contos caras aí, tá aí. tudo certo aí. Boa. Ô, Marcelinho Carioca, mas aí eu quero saber a sua opinião. Você tava questionando um atleta aqui, que você chegou aqui indignado. O que te incomoda, irmão? O que me incomoda, não só a mim, mas quase 40 milhões de corintianos. Até eu que sou São Paulino me incomoda. Pô. Você chegar na Neoquímica Arena, sério, você chegar na Neoquímica Arena e ver a forma como o time atuou, é uma vergonha. Tomou gol com 5 Não, minutos. não é com 5 5 minutos. Pô, o Félix ficou com medo de pegar na bola e só tocava pra trás. O Breno Bidon só tocava pro lado. O Corinthians ele só tem os 11... E pronto. E aí torcer pro Garro não machucar nem tomar amarelo, o Memphis também não, e nem o Yuri. E o Carrilho, e pedir, pelo amor de Deus, pro o Hugo não ter nem resfriado. Senão, acabou o time. Mas e o Charles? O Charles Que de você acha domingo, do se Charles? ligar pra mim, pro Guina, ele não joga no Vila Missionária, irmão. Não joga, na moral. Não joga? Não, ó, a gente faz críticas construtivas, só que tem gente que tem medo de falar. Nós não temos. Sim. Todo respeito aos atletas e tudo e tal. Você vê, nós cobramos pesado pro Memphis e tal, mas ele tem uma qualidade Fez pra gol no mostrar. clássico. E fez gol no clássico. Quarta-feira você vai vir aqui vestido de Memphis Depay, caso, Então, né, então de repente aconteça. ele ganhou na loto, sabe o número, sabe tudo. Você já tá adivinhando, De Mandiná. repente, caso aconteça. Você tá lembrando De da aposta, né? repente, aí o senhor botou essa palavra. Galera que tá aqui ligado aqui, ó, não se esqueça. Quarta-feira tem Quebrada FC, pós-jogo de Palmeiras e Corinthians. Se o Palmeiras vencer, tem uma aposta. Se Qual? o Corinthians Qual que é a aposta? vencer, se o Corinthians vencer, Marcelinho Carioca vem fantasiado. Eu fantasiado, eu não sou palhaço. Faixinha, eu vou vai botar a fazer- faixa. Só a Não, faixa não, e a não, barba. Marcelinho, Eu Juca, a coloco barba o que eu também. quiser. A barba Só a também, faixa. Marcelinho. Eu não tenho barba. Mas a faixa gente é vai barba. fazer uma barba pra Que você. barba, Vai barba. fazer uma Não vai nem pra barbinha. aparecer. Preto com preto não Vamos aparece. fazer uma Fazer uma barba barbinha. branca. Fazer um elogio a você, de Fala, verdade. Qual? pode falar, irmão. Seu estômago baixou.
Como? Porra, tem que pôr. Não é a camiseta que tá larga. Baixou. Porra! Vira de lado, de lado. Não é, irmão? Baixou. É mesmo, tu botou um alfinete? Baixou. Não, eu tô Baixou. Chegou o primeiro superchat. Salve de palmas para o primeiro superchat. Com escrita, né? Porque o primeiro não tinha nada. Quer dizer, o primeiro superchat com mensagem. Valeu, Com superchat. mensagem. É superchat. Primeiro superchat com mensagem. Ele falou aqui, ó, foi o Eudes. Eudes0796. Romero, 700k. 3 jogos seguidos, perdendo... É mais. Perdendo gols. É mais. Ele fáceis. errou, tá? Mais de 700k. É mais de 700k. Por mês? É mais. Que... O Romero? Mais de 600 pau pra... O Romero renovou agora, é 1 milha. Não, eu vou sair, mano. Não, vamos... Não, isso... Não, não. Não, fala a verdade, sem zoeira. Não, sem zoeira. E tá 3 jogos seguidos, perdendo Não, gols tô falando fáceis. sério. Eu não tô zoando. Como é que você paga R$1 milhão ou 800 pra você ter uns jogadores assim? Não tem condição. Isso Não interessa isso quanto quebra. ele ganha, irmão. Lógico que interessa. Não interessa. Interessa. Não interessa. Interessa porque eu não quero ver meu time quebrado mais ainda. Você vai gastar como o Palmeiras gasta, como o Flamengo gasta, trazendo jogadores que conseguem jogar e tem qualidade pra jogar. Quem é o maior artilheiro da Arena hoje? Maior artilheiro da Arena? O Yuri. É o Yuri Alberto. Depois do Yuri? Não sei. Aí, ó. Deve ser o Romero. Ele é legal pra caraca, gente boa, Então, parceiro, pronto. pra gente conversar, bater um papo, um churrasco. Mas não vir pro aqui no Corinthians. quebrado. Não dá pra jogar, não dá. Não Pra dá. você, o Yuri com não todo serve. respeito. Pra você, o Yuri não serve, não dá pra jogar com o Romero no ataque. O Yuri vai ter que jogar com o Memphis ali. E o Garro chegando. Porra, meter o cobertor neles, botar... O cobertor você entende, né, Não, Marcelo? entendo muito. Bota o cobertor, colocar o cachecol pra não pegar resfriado nem Ele nada. entende, né? Vitamina C, cuidando. Não vai mais visitar as comunidades nem nada. O Guina chamando, ligando, não vai. De boa. Vira que gosta de levar esses caras pra grupo, viu? É, você que liga pros Não, caras. eu ligo não, inclusive a única coisa que eu tenho que fazer é emprestar o carro porque ele buscar Carlos Eu Alberto. vou falar aqui pra Carlos todo Alberto mundo. vai dar rolê. Eu vou falar aqui pra todo mundo quando você me liga de madrugada e tudo, com onde você tá, com o que você tá na mão. Eu vou falar. Ó, Marcelo, Eu me vou falar, não complica. sou baú. Se o diretor falar no meu ponto aqui, eu falo. É, se Fala. eu complicar, mas Eu na tô hora sem que, ponto aí, mas se não. alguém roubar tua moto, é eu que você liga, né? É, Irmão, beleza. tu não tem... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um videozinho do Cortes Podpah, com o apresentador Juca, com o Souzinha e o ídolo corintiano Marcelinho Carioca, que acabou detonando aí o time do Corinthians, chamando de time horroroso, de um time horrível, né? Tem jogadores que não podem nem vestir a camisa do Corinthians. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do empate do Corinthians ontem na Neoquímica Arena contra o Fortaleza em 1-1. Corinthians já tem que mudar a chave muito rápido, porque não dá para lamentar esse resultado em casa. Na quarta-feira já tem aí o Palmeiras no Allianz Parque pelo jogo de volta, né? Das oitavas de finais da Copa do Brasil. Então, Corinthians do Brasileirão não tá bem. Nos últimos 9 jogos, o Timão tem apenas uma vitória. É muito pouco para um time do tamanho do Corinthians. Os próximos jogos do Corinthians são jogos complicados. O Corinthians pega o Juventude fora, depois vem o Bahia, vem o Vasco, Palmeiras. Então, sim, jogos que o Corinthians precisa pontuar, mas não são jogos fáceis. Por falta de elenco, né? Parece que o Timão tá aí abrindo mão do Brasileirão. Não é que tá abrindo mão, é que não tá tendo capacidade, né? Pra ganhar esses jogos. O time reserva do Corinthians é muito ruim, é um time fraquíssimo, um time tecnicamente muito ruim. O problema é que o Corinthians, né, não tem um bom elenco. Isso dificulta, porque quando você tem 2, 3 competições, você precisa rodar o elenco. O Dorival tem que rodar o elenco. O que o Dorival pode fazer? Tem que rodar o elenco, né? Não tem condições de jogar... Por exemplo, o Memphis tem mais de 30 anos, né? Não tem condições de jogar todos os jogos, né? Quarta, domingo. Então o Dorival tem que rodar. Mais uma vez, ontem, o Félix Torres acabou comprometendo o jogo, né? Acabou chegando atrasado na jogada. E o Timão acabou aí tomando o gol. E aí o Fortaleza saiu na frente com 5 minutinhos de jogo, né? Eu falei, a casa caiu rapidinho, né? E aí o Corinthians acabou errando esse lance. Não só o Félix Torres, acabou errando também até o André Ramalho.
né, que chegou atrasado. O Hugo também, o goleiro Hugo, não foi bem nessa bola, acabou errando. Na coletiva, né, ele assumiu o erro, dizer que era uma bola defensável e acabou assumindo também. Então foi o sistema defensivo. Félix Torres foi o primeiro que tomou praticamente nas costas. Depois André Ramar, que não abafou, e Hugo Souza, que poderia ter feito a defesa. Corinthians, com a reserva, tinha muita dificuldade para fazer a transição da jogada. O Corinthians não estava conseguindo encaixar a jogada, não estava conseguindo fazer a inversão de bola. Um time perdido em campo. Né? Gostei ontem de alguns jogadores, mas na maioria não gostei do jogo. Acho que foi um jogo, concordo com o Marcelinho Carioca aí do Corinthians, né? Que o jogo do Corinthians ontem não foi bom. O Corinthians precisa jogar, se quiser conseguir a classificação da Copa do Brasil contra o Palmeiras na quarta-feira, precisa jogar muito mais. A gente sabe a grandeza do Corinthians, o jogador sabe que dá responsabilidade. Se quiser entrar na história do Corinthians, tem que jogar muito mais que está jogando. O time do Corinthians reserva, como diz o Marcelinho, é um time fraco, um time horroroso. Tem jogadores que nem tem condições, capacidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. Dói, mas é a realidade. O Marcelinho, para mim, é o maior aí do corintiano. Outras pessoas têm o Cássio como o maior, principalmente a geração de hoje que não viu o Marcelinho jogar. Eu acompanho a carreira do Marcelinho desde 89, né? Que o Marcelinho começou lá no Flamengo, depois foi pro Corinthians e arrebentou no Corinthians. O cara, assim, fora de série, entendeu? Então pra mim, ninguém é mais rico que o Marcelinho. Ele tem Lohaus pra falar, né, do jogo, entendeu? Então acho que o Corinthians criou, né, suficiente para levar até o empate para o intervalo. Mas o Romero, que ganha R$1 milhão, eu sempre achei o Romero tecnicamente fraco. Eu não sei, né, como o Corinthians pode pagar R$1 milhão para Romero. E aí, o Romero, tem quanto tempo que o Romero não coloca o pé na bola? Hein? Quanto tempo o Romero não faz nada? Quanto tempo? Tem muito tempo que o Romero está passando por uma fase infinitamente ruim, né? Perdeu o gol com um toque de Breno Bidon. Pelo amor de Deus, não pode perder um gol desse, né? Romero recebeu e bateu para cima. A chance clara de gol. Romero vive aí uma péssima fase, faz muito tempo, com muita dificuldade, né? O Corinthians já tem um time ruim, né? Reserva. Aí com esses jogadores perdendo gols debaixo da trave, aí fica pior ainda. No segundo tempo, o professor Dorival Júnior voltou com toda a sua cavalaria. Entrou com Memphis, Garro, Roberto, Mateuzinho. E aos 18 minutos do segundo tempo, Carrilho entrou. Corinthians deu alguma melhorada, mas pouca coisa, também não foi grandes coisas, nem com os titulares foi grande coisa. O Memphis não tá jogando nada. Contra o Palmeiras sofreu o pênalti, fez gol, mas não fez mais nada. Ontem, não qual a nota do Memphis ontem? Alguém consegue me dar uma nota pro Memphis ontem? Qual é a nota do Memphis? Não colocou o pé na bola. Rodrigo Garro não está conseguindo fazer as construções da jogada, está tendo tremenda dificuldade, tem tomado muito cartão, não consegue fazer a inversão, infiltração. Rodrigo Garro tem perdido o tempo da bola demais, não tem conseguido ter êxito na sua jogada, né? E Yuri tá naquela, né? Voltando de lesão, batalha, mas também não consegue marcar gol. Então, assim, o Corinthians tá tendo uma dificuldade tremenda e com a entrada desses jogadores, né, o Corinthians acabou chegando aí ao empate com gol de Carrilho, com a cabeçada de Roberto, defesa do goleiro, e o Carrilho acabou fazendo aí, empatando o jogo em 1-1, né, aos 48 minutos do segundo tempo. O empate foi ruim, Marcelinho detonou, porque o time é um time sem postura em campo, um time perdido. Mas você imagina o Corinthians perder em casa ontem para um time que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Então, poderia a situação ser pior, né? E o Corinthians conseguiu esse pontinho aí, mas está muito mal no Brasileirão. Quando o Corinthians poupa, é um sufoco, cara. É um sufoco. O time precisa de entregar mais.
Porque assim, o time reserva tem que se entregar. Não se entrega. Jogadores perdidos, jogadores cansados, jogadores sem vontade. Cadê a raça? Cadê a dedicação? Cadê a luta? Por isso que o Marcelinho disse, é quarta-feira. A torcida cantou ao final do jogo e Marcelinho concorda, confirma. É quarta-feira. É um jogo histórico pro Corinthians. É um jogo para deixar o nome do Corinthians na história contra o Palmeiras. Ganhamos no Paulistão do Palmeiras e vamos eliminar ele nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Mas, ó, vamos fazer uma observação? Vamos fazer uma observação? Na minha opinião, o gramado sintético acaba favorecendo o Palmeiras. Porque ele joga lá todo dia, a bola corre mais. E se o Corinthians aceitar o abafa do Palmeiras no início do jogo, o Corinthians acaba perdendo o jogo e feio, tá? O Corinthians tem que sair pra jogar. Pra mim, o Corinthians tem que marcar com as linhas altas. Com as linhas marcando de forma que não dê espaço o jogador do Palmeiras sair jogando. Porque, tecnicamente, o time do Palmeiras é melhor que o Corinthians. A gente viu na Neoquímica Arena o Corinthians tomar pressão do Palmeiras. Alguém lembra, não? O Corinthians toma pressão do Palmeiras. Então, o Corinthians tem que sair pra jogar. E eu tô acreditando nessa classificação porque Dorival é muito bom em Copa. Ele sabe como armar o time certinho pra ganhar o jogo. O Corinthians, se não tomar o primeiro gol até uns 20, 30 minutos do primeiro tempo, acabou. O Corinthians vai tranquilizar e pode fazer o gol, sair na frente. Então, o sistema defensivo do Corinthians está muito ajustado, muito certinho, muito compactado pro Corinthians não tomar o gol. E o trio, Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, que não foram bem ontem e nem quarta-feira passada contra o Palmeiras, precisa estar numa noite inspirada. Porque se a defesa não tomou gol contra o Palmeiras, mas o trio lá na frente praticamente não funcionou. Se tivesse funcionado, o Corinthians poderia ter saído da Neoquímica Arena com resultado melhor dos 2-0. Já praticamente poderia contar o Palmeiras eliminado, que é muito difícil para reverter. Então o Marcelinho deu a letra e é a verdade. O time do Corinthians, o time reserva é horroroso. O time do Corinthians reserva é horrível. Tem jogadores do time reserva que não podem vestir a camisa do Corinthians. Não pode mesmo. Então o Dorival Júnior, que pediu o reforço para a diretoria, até hoje não recebeu nenhum reforço. Por isso que esse time é um nhaca. Esse time reserva. Péssimo. Cadê os reforços que o Dorival pediu e Fabinho, o soldado diretor executivo, prometeu? Cadê? Dorival pediu um goleiro para fazer sombra para Hugo Souza, pediu um lateral direito para fazer sombra para Mateuzinho, pediu um meio de campo, pediu 2 atacantes. Cadê? Cadê? Hein? Cadê os reforços? Assim, o Corinthians seria bem mais qualificado do time reserva, se o jogador que chegasse que não fosse titular, né? E o Corinthians não recebeu. A janela se abriu dia 10 de julho e vai fechar dia 2 de setembro, ou seja, são 54 dias de janela aberta e o Corinthians até hoje não contratou ninguém. Já tentou o Biel, já tentou o Carlos Início, Carlos Início foi pro Grêmio, Biel foi para o Atlético Mineiro, já tentou outros diversos jogadores e até hoje o Corinthians não anunciou nenhuma contratação. Dorival tem sofrido? Tem sofrido. Por quê? O time do Corinthians não dá para fazer omelete sem ovos, né? Angileri ontem até que jogou bem. O Breno Bidon não gostei. Tava errando muito. Sei que é um jogador de qualidade, né? Até os titulares ontem estava errando muito. O trio não funcionou. Então o Corinthians se jogado do que jogou ontem contra o Palmeiras. Eu sei que o jogo é outro. A história é outra, né? A atmosfera é outra. Mas tem que jogar muito melhor, senão não consegue a classificação contra o Palmeiras, não. E é uma classificação que o Corinthians esse ano vai ficar com o Paulista. Se o Brasileirão, chance zero. Chance zero. O Brasileirão, o Corinthians tem que lutar para não cair. Certo? Não cair. E a Copa do Brasil é um campeonato de tiro curto, onde o Corinthians, no mata-mata, com um técnico como o Dorival Júnior, que é experiente, pode acabar como o Dorival fez com o Abel na Neoquímica Arena. O Abel acabou levando um nó tático de Dorival Júnior. Porque o Corinthians, o Palmeiras não esperava que o Corinthians ia jogar do jeito que jogou. Sem dar espaço, abafando,
né? As linhas muito bem postadas. Então, assim, o que não funcionou muito foi o ataque. Mas o Memphis acabou fazendo um gol e levando um resultado espetacular para o Allianz Parque. Então, agora, quarta-feira, é o jogo aí para Corinthians conseguir essa classificação, chegar até as quartas de final da Copa do Brasil e levar uma premiação aí de 4 milhões e 700. Para um time tão endividado quanto como está o Corinthians, devendo aí 2,5 bilhão, né? 2,5 bilhões de reais. Então esse dinheiro chegaria para fortalecer e ajudar muito. E aí, fiel, Marcelinho Carioca tem razão de analisar esse time do Corinthians e perceber que tem alguns jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Corinthians? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição para a gente continuar crescendo juntos. Ó, detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.